Pessoal, bom dia. Nós seguimos, né, com o nosso programa de administrativo. Você lembra? Última aula, nós estávamos trabalhando a questão relacionada aos servidores públicos, né? E em relação a esse tema, primeiro item que a gente observou é o problema do ingresso na estrutura da administração pública, né? Vimos primeiro quem tem legitimidade para titularizar cargos, empregos e funções dentro da administração. Então, vimos a Constituição respondendo que essa possibilidade, pela primeira vez, ela foi aberta aos brasileiros e aos estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Pois bem, nunca antes a Constituição tinha aberto a possibilidade de estrangeiros titularizarem cargos e empregos dentro da administração. Logo em seguida, nós começamos a verificar como se dá esse ingresso, essa titularização. E aí nós vimos a Constituição dizendo, no artigo 37, no inciso 2, que a investidura, ou seja, a titularização de cargos e empregos, ela depende de aprovação prévia em concurso. Vimos que o concurso ele é público, de provas ou provas e títulos, vimos quais provas, quais títulos, né? E mostrei para vocês que a simples aprovação em concurso não assegura ninguém em um cargo ou emprego público, porque ainda depende do cumprimento de duas etapas, a nomeação e a posse. E nós vimos então que somente com a posse é que alguém pode dizer sou titular de um cargo ou de um emprego público, só com a posse. Muito bem. E a questão aqui que eu deixei pendente da última aula para cá, a partir da posse, o servidor ainda que ele já posso chamá-lo de servidor, porque ele já é titular do cargo ou do emprego, ele vai ter que entrar no efetivo exercício das suas atribuições, né? Então, o exercício, como é que a gente vai definir? É o ato através do qual, então, o exercício, definição, ato através do qual, o servidor, eu já posso chamá-lo assim, porque se ele já tomou posse, servidor ele já titulariza o cargo. Então, é o ato através do qual o servidor passa a exercer efetivamente as atribuições do cargo. Então, ato através do qual o servidor passa a exercer efetivamente as atribuições do cargo. Tá. Pergunta. Tem prazo para que o servidor que tomou posse possa entrar no que a gente chama de efetivo exercício das atribuições? Tem. E o prazo é de 15 dias. 15 dias contados a partir do quê? Da posse. 15 dias contados a partir da posse. Ok. Agora, a pergunta sobre essa história de posse e exercício em particular, que mais eu tenho visto por aí em concurso. A pergunta é a seguinte: se o servidor que tomou posse, se nesse prazo de 15 dias ele não entra no efetivo exercício das suas atribuições, qual a consequência? Ele será, normalmente, quando a questão vem, alternativas: demissão, exoneração, torna sem efeito a posse, nenhuma das anteriores. Normalmente a questão é feita com essas alternativas. Legal? Qual delas? Raciocine. Se o indivíduo tomou posse, ele já é titular do cargo? Já. Se ele tomou posse, ele é titular do cargo. Se ele é titular do cargo, só pode ser uma dessas daqui: demissão ou exoneração. Porque você só fala
em demissão e exoneração para aquele que já titulariza um cargo público, certo? Bom, qual das duas? Então, para saber qual das duas, vocês têm que lembrar da diferença entre essas duas figuras. A demissão pressupõe um ilícito cometido. A exoneração, não. Certo? A demissão pressupõe o cometimento de um ilícito, enquanto que a exoneração, não. Ora, diante dessa constatação, a pergunta que eu retomo é a seguinte: não entrar em exercício, depois que já tomou posse, representa ou não algum ilícito? Não. Logo, qual será a resposta? Ele será exonerado. Essa é a resposta aqui. Certo? Nada de demissão, nada de tornar sem efeito a posse, ele será exonerado. Certo? Aliás, esta é a solução dada pelo Estatuto dos Servidores Públicos, né? A Lei 8.112 de 90. Ele será exonerado. Então, por favor, gente, comparem duas situações distintas. Uma, a gente já viu na aula passada. A outra, eu comentei agora. Então, vejam. Se ele foi nomeado, mas não tomou posse, solução, torna-se sem efeito a nomeação. Eu não posso aqui, nessa passagem, falar nem em demissão, nem em exoneração, porque se ele não tomou posse, ele não titularizou o cargo. Certo? Então, torna-se sem efeito a nomeação. Agora, daqui para cá, se ele, empossado, não entrou em exercício, aí a solução é outra, ele será exonerado. Porque aí ele já é titular do cargo. Ok? Bom, então, com essas observações, nós encerramos a regra geral em relação ao ingresso, à titularização de cargos e empregos. Concurso, nomeação e posse. Legal? Agora, esta regra geral, ela comporta exceções. Então, nós vamos trabalhar com situações em que o indivíduo, para titularizar cargos públicos, ele não precisa cumprir integralmente esse roteiro. Em particular, nós vamos trabalhar com situações em que o indivíduo, para titularizar um cargo, não depende de aprovação em concurso. Você vai falar só em nomeação e posse. Certo? Quais são as situações que excepcionam a regra geral? Situações em que alguém titulariza um cargo sem a necessidade de aprovação em concurso público. Bom, eu vou destacar duas para vocês. A primeira, para titularizar cargos em comissão. Tá? Para a titularização de cargos em comissão. Por quê? Essa situação excepciona a regra geral. Porque na parte final do artigo 37, o inciso 2, então na parte final do artigo 37, o inciso 2, a Constituição, depois de dizer, e vocês já sabem isso, que a titularização depende de aprovação em concurso, ela estabelece o quê? Exceção feita a cargos em comissão, porque esses são de livre nomeação. E também livre exoneração. Mas para aquilo que interessa para a gente por enquanto, cargos em comissão excepcionam a regra geral, porque eles são de livre nomeação. Tá. E muito cuidado com essa previsão aqui, porque ela autoriza uma só conclusão. Qual? O preenchimento desses cargos não depende de aprovação prévia em concurso público. Livre nomeação. Só esta conclusão é que se autoriza. Aliás, não por outra razão, esta exceção aparece na parte final do inciso 2 do artigo 37. Ou seja, depois da Constituição mostrar para a gente que precisa de aprovação em concurso, ela diz menos para cargos em comissão, porque esses são de livre nomeação. Essa é a ideia, até por conta da
localização dessa exceção. Parte final do inciso 2 do artigo 37. Eu, Constituição, mostrei a regra geral e agora eu, Constituição, excepciono essa regra geral. Ok? Muito cuidado aqui, porque esta previsão de livre nomeação não significa que o administrador pode colocar nesses cargos quem ele quiser. Apenas que ele pode colocar sem concurso, mas não quem ele quiser. Existem limites. E quem nos ajudou, e em muito, a mostrar esses limites foi o Supremo Tribunal Federal. Quando, há coisa de 4 anos atrás, 2008, ele editou a súmula vinculante número 13. Essa súmula vinculante número 13, ela é extensa, mas em outras palavras, em síntese, ela diz o seguinte, que a administração está proibida de preencher cargos em comissão com parentes até 3º grau do administrador. Então, que o poder público está proibido de preencher cargos em comissão com parentes até o 3º grau do administrador. Está proibida. Aqui, a edição dessa súmula teve por objetivo dificultar, porque impedir é uma palavra muito forte aqui, tendo em vista a criatividade do administrador público, né? Mas dificultar o chamado nepotismo, a prática de nepotismo, certo? Para impedir que o administrador, não é, levando muito a sério a previsão de que a família é o berço de tudo, que ele resolva colocar a família dele todinha dentro da administração, certo? Sem concurso público, né? Bom, dá para imaginar o tamanho da reação, a intensidade da reação que veio em 2008, quando essa súmula foi editada, né? Mexeu num vespeiro. E agora? Aonde eu vou colocar a minha família toda? Muitos se perguntaram. Tentaram uma reação imediata. Tentaram aprovar um projeto de lei no Congresso para criar cotas de parentes para parlamentares. Cada parlamentar terá direito a um filho, 2 irmãos, uma mulher. É duro, hein? Né? É ruim, né? E exatamente por conta da reação intensa da opinião pública, o projeto foi abortado. Parou, ninguém mais discutiu, certo? E, inclusive, nesta súmula, impediu-se até as chamadas contratações cruzadas, as nomeações cruzadas. Que história é essa de nomeação cruzada? Fácil entender. Chega lá para um parlamentar e pergunta: quantos parentes o senhor tem no seu gabinete? Absolutamente nenhum. Eu sou um amante da Constituição, jamais eu praticaria nepotismo. Entendi. Isso é uma pergunta suplementar. E aonde estão os seus parentes? No gabinete ao lado. E aonde estão os parentes do deputado do gabinete ao lado? No meu. Então, nomeações cruzadas. A súmula proíbe isso também, tá? Esta, então, é a primeira exceção à regra geral. A nomeação para cargos em comissão não depende de aprovação em concurso público. A segunda exceção, ela se apresenta em relação às chamadas contratações ou nomeações temporárias. Então, nomeações temporárias na forma do artigo 37, o inciso 9 da Constituição. Então, contratações temporárias na forma do artigo 37, o inciso 9 da Constituição. Bom, se você, né, tiver com a sua Constituição na mão, você vai verificar que lá no artigo 37, 9, a Constituição autoriza contratações sem concurso, por prazo determinado, para fazer frente ao que ela chama de situações de excepcional interesse público. Tá? Então, autoriza
contratações sem concurso, mas por prazo determinado, daí o nome temporárias, para fazer frente a situações de excepcional interesse público. Bom, alguém poderia perguntar, bom, primeiro, por que eu estou incluindo o inciso 9 nas exceções? Porque as contratações aqui se apresentam sem concurso, não são precedidas de concurso. Aí, exceções. Agora, o que são essas situações de excepcional interesse público? Resposta: são situações anormais, imprevisíveis, então situações anormais, imprevisíveis, em que o poder público precisa contratar, então anormais, imprevisíveis, em que o poder público precisa contratar, mas não tem tempo hábil para fazê-lo através de concurso. Anormais, imprevisíveis, em que o poder público precisa contratar, mas não tem tempo hábil para fazê-lo através de concurso. Exemplos: situação de calamidade pública. Então, imaginem, isso ocorreu, infelizmente, com larga frequência nesse primeiro período do ano, nesse primeiro trimestre do ano. Por conta de fortes chuvas, o município foi atingido. E aí? Foi atingido, deslizamentos, soterramento de pessoas e epidemia instalada. Por conta da água, barro, lixo que se espalhou, epidemia instalada. E daí? Precisa combater a epidemia. E daí? Usa o pessoal da Secretaria da Saúde. Ou eu não tenho gente para isso, ou eu não tenho gente em número suficiente para isso. Então contrata. Mas vou contratar como? Abre concurso. Não é a regra geral? Não tem como. A epidemia já está instalada. Até o final do concurso, ou a epidemia já acabou, ou pior, ela já acabou com todo mundo. Não tem como. Então, esta é uma situação anormal, imprevisível, em que o poder público precisa contratar, mas não tem tempo hábil para fazê-lo por concurso. Então você contrata sem concurso, mas, diz aí o inciso 9, por prazo determinado. Então, essas contratações deveriam ter começo, meio e fim. Eu digo deveriam, porque na prática elas têm começo, meio e não têm fim. Elas vão se prolongando ao longo do tempo, até que venha uma nova Constituição. Vocês já sabem, poder constituinte originário é ilimitado. E diga, aqueles que foram contratados sem concurso nos últimos 500 anos, a partir de agora estão estabilizados. Essa Constituição, quando veio, não disse nos últimos 500 anos, ela disse nos últimos 5. Ela veio em 88. Portanto, ela estabeleceu que quem entrou pela porta dos fundos sem concurso, de 83 a 88, a partir daquele momento estaria estabilizado. Legal? De qualquer maneira, são duas exceções à regra geral que exige, para a titularização de um cargo ou de um emprego, aprovação prévia em concurso público. Legal? Bom, e ainda aqui, mais um detalhe que eu queria comentar com